Meu nome é Marlon, eu sou estudante de engenharia da Docton e eu vou apresentar para vocês um pouco mais do meu projeto, cujo tema são os ventiladores pulmonares mais baratos, certo? O meu professor da matéria, TCC1, Gustavo, e no caso estou cursando o nono período na unidade do Orione, certo? É uma pequena introdução sobre o que me fez designar esse tema para o projeto, certo? Primeiramente, eu gosto da área, eu acho que é uma área que salva vidas e é uma área que eu busco sempre ter conhecimento. Já trabalhei na área, na manutenção de equipamentos médicos e o respirador pulmonar nessa pandemia, eles foram altamente valorizados e aumentados os valores dos mesmos, certo? E com a dificuldade de importação desses equipamentos, acaba chegando no bolso dos usuários de plano de saúde, tanto público quanto particulares. E certas empresas fazem o mau uso desses equipamentos, sendo avaliados como valores muito mais altos do que o necessário, certo? Meu objetivo, no caso aí, a princípio, é ou baratear a manutenção, certo? Ou fabricar um modelo muito mais simples do que os, os grandes equipamentos modernos. E, no caso, com as características básicas mínimas estipuladas pela ABNT. No caso, as exigências das normas regulamentativas, no caso a 13.763, ela tem uma série de normas que valida o equipamento, certo? Vamos lá. Agora eu vou do um pouco mais do respirador, né? Falar um pouco do funcionamento dele, certo? O respirador pulmonar, ele tem a energia de entrada, certo? Que é o Para o funcionamento do equipamento, certo? São os gases que são comprimidos pneumaticamente, que são fornecidos para a máquina funcionar, que a gente fala que é energia positiva. No caso, existe a conversão da energia mecânica, no caso do fornecimento de gás, com todas essas válvulas pneumáticas responsáveis por regular o fluxo de gás do paciente. E o mecanismo de acionamento, certo? Que, no caso, cada tipo de mecanismo emprega uma forma de gerar um padrão de fluxo para a respiração do paciente, certo? Vou falar aqui sobre o sistema de controle de saída, que no caso é o gás do paciente, né? É o fluxo de gás do paciente. Ela, no caso, ele controla a saída de gás do paciente, certo? Possui uma unidade eletrônica de controle de fornecimento de gás dos ventiladores, certo? E que é baseado no fluxo, volume, tempo e pressão. Agora eu vou falar um pouco mais sobre uma característica muito importante, que é os componentes, certo? Esses componentes tão importantes assim, os componentes, eles são muito importantes para o funcionamento do equipamento, tanto para baratear, meu objetivo é baratear eles, ou até mesmo fabricar com impressora 3D, certo? Que já é possível o filtro ser fabricado por impressora 3D. No caso, eu vou explicar aí, que a mistura gasosa vindo do ventilador pulmonar é entregue até o paciente, através do circuito, que contém, entre outros componentes, tubos,
condução, para a condução do gás umidificado, aquecedor, nebulizador, um filtro de bactérias. Aí, no caso, tem um misturado de gás e as válvulas reguladoras de pressão, certo? Essas válvulas reguladoras de pressão, elas regulam a entrada do ventilador, bem como dos gases. Aí, no caso, vem um misturador, que no caso mistura adequadamente diferentes gases para as concentrações desejadas. Geralmente o misturador possui entradas para comprimir de oxigênio e nitrogênio. Aí no caso vem os controles, né? Os controles são responsáveis pelos modos os quais o ventilador com quais será ventilado o paciente, certo? Aí no caso existe uma série de parâmetros aí que eu vou explicar um pouco mais sobre esses parâmetros para o funcionamento e a lógica toda que os equipamentos mais novos, eles automaticamente regulam regulam esses parâmetros. Porém, os mais antigos, que é no meu caso que eu estou tentando desenvolver, ele tem que ser regulado essas pressões. Que no caso, a primeira aí, no caso, que seria a pressão máxima nas vias aéreas. E essa daí é muito importante. No caso, ela no caso, a pressão positiva ao final da expiração e que é ocasionado pelo fechamento da epigloide. No caso da pressão máxima alveolar, no caso, ela é medida, no caso, a questão da medição dela, unidade, ela a sigla é megapascal, que no caso é transformado, no caso é 1 milhão de pascal aí, que 1 milhão de pascal é referente a 10.197 kgf por centímetro quadrado, que é a pressão encontrada dentro dos alvéolos para que o ar entre nos pulmões, certo? Agora eu vou falar um pouco mais sobre o máximo de fluxo inspiratório. O máximo de fluxo inspiratório corresponde à quantidade de ar ofertado pelo ventilador a cada ciclo ventilatório. E o que eu, aí no caso, ao lado que é a questão do máximo volume da corrente inspiratória. O máximo volume da corrente inspiratória corresponde à quantidade de ar ofertado pelo ventilador. E no caso, a questão do volume. A questão do volume por minuto. Que no caso, vou falar de uma maneira resumida. No caso, é o produto no caso que a gente acabou de explicar aí, do caso do VT, pela frequência expiratória, a frequência que o paciente respira. Se os valores normais básicos deles é de 5 a 10 litros por minuto. E o aumento desse fator corresponde à diminuição dos níveis de CO2. Então, no caso, o paciente, quanto o volume por minuto, quanto menor o volume por minuto, a diminuição dos níveis de CO2 é preocupante, certo? Então, no caso, ele faz todo esse cálculo e é transferido para um software. Esse software, ele faz toda a leitura do equipamento, todos os parâmetros. Aí, no caso, tem o tempo inspiratório também, que é o fluxo inspiratório, corresponde à velocidade com que o volume da corrente é ofertado, o ajuste de pico, o fluxo inspiratório, pode determinar uma modificação no tempo inspiratório em relação a IE. No caso, o que seria? Ele é calculado pelo software, nos equipamentos mais novos. No caso, quando o equipamento, quando o paciente ele perde, no caso, ele perde esse fechamento da epiglote, ele, no caso, pode ser entubado, ele perde esse movimento mecânico, no caso da respiração positiva. E no caso, o IE é o tempo respiratório, que pode ser calculado pela divisão do volume da corrente pelo fluxo inspiratório,
assim diminuindo o VT, no caso. E o fluxo inspiratório ocorre a diminuição do tempo inspiratório, certo? Nos novos equipamentos, eles são calculados automaticamente por um software que eu vou estudar mais sobre ele, porém eu não acho viável a implementação dele no protótipo, devido a ser um equipamento muito caro, certo? E no caso, eu introduzi no caso um protótipo. Esse protótipo aí foi designado por São Paulo, um estudante do Senai. Ele utilizou equipamentos de sucata, certo? São peças feitas de inox, algumas peças, não são peças mais caras, certo? O material levantado é avaliado em cerca de R$ 2.000, certo? Preço muito menor do que um equipamento de baixo custo. O equipamento custa cerca de 10, 15 mil reais e ele já consegue já atender um paciente em estado de inicial de baixa, baixa periculosidade, certo? E o objetivo é esse. Não é ser mais complexo, e pretende atender aqueles pacientes em estado inicial de tratamento. Não houver equipamento padrão disponível. Quando não houver o padrão disponível, pode-se utilizar esse, certo? Desde já eu agradeço. É, e, uma, e agradeço a todos pela atenção.